Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Saneamento Básico e Recursos Hídricos. E hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre a fiscalização direta da qualidade da água. Eu sou a Luísa Castini, sou engenheira ambiental e sanitarista e atuo aí na área de regulação e fiscalização de saneamento básico há algum tempo. Bom, para a gente começar a falar sobre fiscalização, né, é importante a gente conceituar o que seria essa atividade que faz toda a parte de acompanhamento, monitoramento, controle e avaliação dos sistemas de abastecimento de água. Então, é uma atividade de regulação técnica que tem como objetivo verificar a verificação contínua de todos os serviços regulados para apurar se eles estão sendo efetivamente prestados de acordo com as normas legais, garantindo que sejam cumpridos, né, todos os dispositivos regulamentares e também contratuais. Então, a gente espera, né, que com a fiscalização a gente tenha uma melhoria da qualidade dos serviços e, consequentemente, uma maior satisfação dos usuários. E aí a gente tem dois tipos de fiscalização que são importantes: a parte da fiscalização direta e toda a parte da fiscalização indireta. Então, começando pela fiscalização direta, a gente conceitua, né, essa fiscalização direta como a inspeção propriamente dita nos sistemas de abastecimento de água em todas as unidades, né? Então, a gente vai avaliar por meio dessa inspeção todas as condições técnicas, as condições de qualidade dos serviços, de regularidade e de continuidade dos sistemas fiscalizados. Já a fiscalização indireta, ela está relacionada com o acompanhamento de indicadores, né? Então, todos os indicadores, todas as informações que geram indicadores do sistema de abastecimento de água, a fiscalização ela vai acompanhar, de forma indireta esses aspectos técnicos, operacionais e de qualidade dos sistemas fiscalizados. E também, né, a fim de cumprir com essas competências, tanto os municípios como as agências reguladoras, elas necessitam ter e agir com sinergia com outras entidades, outros órgãos que possuem também atuação, seja direta ou indireta, no setor de saneamento básico, como, por exemplo, né, os órgãos gestores de recursos hídricos, os órgãos de saúde pública, de meio ambiente, toda a parte de desenvolvimento urbano e territorial, também os órgãos de controle, né, como o Tribunal de Contas, Ministério Público e os órgãos de defesa de consumidor. E a gente consegue, né, visualizar essas interfaces da fiscalização com os demais órgãos no próprio marco legal de saneamento básico, instituído pela Lei 11.445 no ano de 2007. Aí a gente tem alguns artigos, né, por exemplo, que vão abordar a necessidade de a gente verificar toda a parte dos sistemas eles terem licenciamento ambiental e a fiscalização, né, estar de olho e acompanhar esse licenciamento ambiental. A gente tem também outros artigos que falam sobre a obrigatoriedade da ligação à rede coletora de esgoto e adoção de soluções individuais, né, que devem ser realizadas de acordo com a política ambiental do município, considerando, né, todos os requisitos dos recursos hídricos. Então, a gente tem também essa interface com esses órgãos. E, por exemplo, a gente tem outra questão que fala da escassez e contaminação dos recursos hídricos que a gente precisa cuidar, né, no saneamento, em relação a esses aspectos de escassez e contaminação, e aí a gente também consegue enxergar essa interface com o órgão gestor de recursos hídricos. Além disso, né, a gente tem a própria portaria do Ministério da Saúde, que institui a potabilidade de água, que determina também que as secretarias de saúde dos municípios precisam manter articulação com as entidades reguladoras quando detectadas falhas à qualidade do sistema de abastecimento de água. Então, a gente também consegue visualizar, né, o próprio órgão de saúde dos municípios tendo interface com as agências reguladoras e o saneamento básico. Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre a fiscalização, e aí nessa aula a gente vai focar na fiscalização direta, né? Então, aquela onde a gente realiza de fato a inspeção nas unidades, a gente pode verificar diversos componentes, né, em todas as etapas do sistema. Então, na parte mais técnica e operacional, quando a gente fala de manancial e captação de água, é importante a gente verificar toda a parte de preservação e proteção, operação e manutenção desse manancial e dessa captação. Na unidade de tratamento de água, nas ETAs, né, é importante a gente verificar toda a questão de segurança, conservação e limpeza da área, quais são as etapas de tratamento, como que elas estão acontecendo, o que acontece na casa de química, né, e no próprio laboratório de análises.
Na parte da adução também é importante a gente verificar como que ocorre a operação e a manutenção dessas adutoras e se há um controle de perdas pelo prestador de serviço. Nos reservatórios também, né, toda a parte de operação e manutenção, como que se dá a limpeza e a desinfecção dessas unidades e se existe algum tipo de controle de perda também, né, nessas unidades de reservação. As estações de recalque, é importante verificar, né, toda a operação e manutenção dessas estações, das bombas, dos conjuntos motor-bomba, principalmente. E na rede de distribuição, também verificar a parte de operação, a questão de continuidade, né, se o abastecimento está sendo feito de forma contínua, como que acontece a hidrometração, que seria a micromedição, né, em cada uma das unidades atendidas, e as questões de pressão. Além disso, a gente tem também os aspectos de qualidade que precisam ser inspecionados, né, por meio do controle da qualidade da água distribuída, onde é possível também a própria fiscalização realizar coletas de amostras de água e fazer toda a análise físico-química e bacteriológica de água, tanto na saída da estação como no sistema de distribuição. E também, né, para que isso também seja feito o monitoramento do controle dessa qualidade da água. Bom, e a gente vai passar então por cada uma dessas etapas, né? Começando então pela produção de água tratada, que vai envolver manancial de captação, que seria a fonte superficial ou subterrânea, que a gente vai destiná-la para o abastecimento público, a captação, que vai ser a estrutura propriamente, né? E os dispositivos que estão construídos junto ao manancial para fazer essa retirada de água. A estação elevatória, que é a parte dos conjuntos motor-bomba e os acessórios que vão possibilitar a elevação da cota piezométrica da água para um outro local, né, para ir lá para o tratamento. A adução são exatamente essas canalizações que vão conduzir a água bruta para a unidade de tratamento, e o tratamento propriamente, que são todas as unidades destinadas para adequar as características da água bruta aos padrões de potabilidade. Então, começando aí para os mananciais de captação, né? Quais são os aspectos que a gente precisa observar na fiscalização direta, começando pelas exigências legais. Então, é importante, na fiscalização, verificar toda a parte de licenciamento ambiental, outorga de uso de água, que é preciso ser emitida, né, pelo órgão gestor de recursos hídricos, o enquadramento do manancial, se ele está de acordo com o tratamento que vai ser proposto posteriormente. No caso de mananciais subterrâneos, né? Se existe um cadastro técnico desse poço, quais são os equipamentos que estão envolvidos nesse poço, e se também há um plano de segurança da água, que também é uma exigência aí, para a gestão de recursos hídricos, e um plano de emergência e contingência, que é importante a gente ter ações já delineadas para cada uma das possíveis ocorrências que podem acontecer no sistema para minimizar o tempo de resposta. Então, esses são os documentos, né, as exigências legais que são necessárias nos mananciais de captação. Aí, quando a gente parte para a parte de preservação e proteção dos mananciais, então é importante identificar possíveis fontes de poluição, se existe eutrofização nos corpos d'água, quais são as condições de acesso e isolamento dessa área, né, que é importante que a gente não tenha, né, pessoas ali na área de captação circulando. A existência de identificação, de sinalização, de vigilância também sobre esses mananciais e se a própria infraestrutura física está apropriada para o fim de captação de água. Além disso, né, é importante a gente aplicar o monitoramento da água bruta, que seria o controle da qualidade da água, e verificar também se o volume captado e o nível, né, de alguns reservatórios ele está de acordo, inclusive com os documentos legais, principalmente a outorga de uso de água. Quando a gente fala de captação propriamente, né? Então, no slide anterior a gente falou do manancial, agora a gente está falando da captação. Quais são os aspectos que a gente precisa observar na fiscalização direta, começando pelas características técnicas, né? Então, é importante a gente ter o conhecimento de todas as informações técnicas daquela infraestrutura de captação, informações como, por exemplo, os níveis máximos de água e mínimo de água, qual que é a operação adequada de captação e as condições, né, quando o nível de água estiver abaixo do nível mínimo. Então, todas essas características dessa área de captação. E quando a gente parte para os aspectos de operação e manutenção, então, é importante sempre, né, verificar conservação, segurança, adequação técnica das instalações, as condições de proteção, isolamento e a limpeza da área, verificar se existe, né, equipamentos adequados, principalmente equipamentos reservas, né, caso falhe um equipamento, é importante a gente ter um outro que entre em operação imediatamente
para não prejudicar o sistema. A acessibilidade a essas instalações para facilitar, né, toda a parte de manutenção. Se existe, por exemplo, erosão próximo às instalações, né, às margens do rio, que podem prejudicar aí esse processo de captação. Como que se dá a manutenção dessa barragem de nível, a parte de tomada de água, se existe alguma grade que vai impedir, né, a presença aí de sólidos grosseiros para dentro do sistema, se essa captação ela acontece por flutuador, por canais, por drenos, né? Como é que isso acontece? Se também existe, né, um desarenador que vai fazer um pré-tratamento dessa água bruta antes de chegar para a estação. Então, todas essas unidades também são importantes de verificar na fiscalização direta. Além disso, a questão da adequação da rede elétrica também é importante verificar, porque ela que vai alimentar os conjuntos motor-bomba, e se existe também algum tipo de dispositivo móvel, né, algum gerador, por exemplo, que pode ser acionado em caso de falha de energia elétrica, ser acionado o gerador de forma automática. Bom, nas estações elevatórias de água bruta, a gente precisa observar, então, toda a parte de operação e manutenção. Então, toda a identificação das características técnicas, identificação, sinalização, como que ocorre a conservação e a proteção desses equipamentos e dessas instalações, quais são as condições de acesso, isolamento, limpeza da área, né? Então, são essas questões que precisam ser observadas na parte externa, né, dessas estações elevatórias, e também a parte interna, principalmente o isolamento e a limpeza, né? Como que ocorre a manutenção desses equipamentos, do quadro de força, verificação do funcionamento dos sinalizadores das bombas, para a gente conseguir identificar visualmente, né, qual bomba que está operando, qual bomba que está reserva parada. Se existe, então, um conjunto motor-bomba reserva instalado em paralelo, para que isso seja feito de imediato, caso precise. Quais são as condições de funcionamento dos dispositivos de proteção e controle contra golpe de ariete ao longo de todo o sistema de recalque, e se existe algum monitoramento remoto dessa unidade que a gente possa conseguir acompanhar em tempo real e fazer qualquer tipo de acionamento à distância. Bom, depois que a água ela é elevada, né, a gente vai deixar ela na adução, né, onde vai acontecer esse transporte da captação até a estação de tratamento de água. E aí, quais são os aspectos que a gente precisa observar? Então, a parte de operação e manutenção, novamente, né, as características técnicas, sempre as características são importantes a gente conhecer, né, quais são os tipos de adutoras, qual é o diâmetro, qual que é o material, como que aconteceu a limpeza. É importante verificar a acessibilidade ao longo de toda a linha de adução para manutenção da adutora e os dispositivos acessórios, verificar essa existência de inspeções periódicas e manutenções preventivas, com a realização de descargas e limpeza de todos esses dispositivos, verificar também se existe ocorrência de vazamento, né, se existe algum tipo de registro do operador, com a frequência, o tempo de reparo e o impacto provocado no abastecimento, e se existe, né, um suprimento de materiais e equipamentos para manutenção que esteja próximo aí da adução, para sempre minimizar o tempo de resposta. Também é importante, né, na adução, a gente já começar a falar das perdas, a ter um controle das perdas, que é importante a gente verificar, então, a existência de dispositivos de medição, estações pitométricas que vão permitir a avaliação e o controle da vazão e da pressão nessa adução, se tem, né, o funcionamento adequado dos dispositivos e a aferição deles por pitometria, e a existência de controle de consumo operacional utilizado para as descargas de rede. Já na estação de tratamento de água, né, quando a água chega para ser tratada, o que a gente precisa observar na fiscalização? Primeira questão, conservação e segurança. Então, como que ocorre o acesso, o isolamento, a limpeza, a identificação e a sinalização da área, se existe comunicação entre os operadores, entre o engenheiro responsável, por exemplo, como que ocorre a automação, né, de todas as etapas do tratamento, se existe a disponibilização para as equipes de equipamentos de proteção individual para poder realizar o tratamento, para poder fazer essa operação de forma adequada. A capacitação, né, dos operadores também é muito importante, que eles estejam alinhados, que eles saibam quais medidas precisam ser tomadas em cada uma das situações. Parte de conservação e proteção dos equipamentos e das instalações, e também se existe algum tipo de dispositivo de medição de controle de perdas e de vazão. Bom, na parte da operação e manutenção, né, o segundo ponto que precisa ser observado na ETA,
toda a avaliação da manutenção, operação e eficiência das unidades de tratamento precisa ser realizada por meio de um controle diário da qualidade. E aí, cada uma das etapas de tratamento, a gente tem aspectos diferentes que precisam ser observados. Então, por exemplo, na aeração, né, a gente precisa verificar se está sendo removido ferro e manganês por meio dos relatórios de qualidade. Na coagulação e na floculação, qual que é a eficiência, né, mediante os dados de tempo de contato, do pH, cor e turbidez. Também é importante observar a manutenção e operação da limpeza, né, desses dispositivos de coagulação e floculação. Na decantação, né, qual que é a eficiência mediante os dados de controle. Então, é importante observar, né, a manutenção da decantação por meio do carreamento dos flocos para o filtro e a limpeza desse decantador. E na filtração é importante observar também como é que está a condição do material filtrante, presença de bolhas, formação de lodo, se existe ou não vazamentos nas suas estruturas, como que é feita a lavagem e o controle dos volumes, e também a parte de destinação das águas residuárias da filtração e também da decantação. Além disso, né, como terceiro ponto, é importante a gente verificar também a casa de química, que é onde fica o armazenamento dos produtos químicos, né? Então, como que é essa condição do armazenamento dos produtos químicos, se ela está sendo de forma adequada, se eu tenho realmente o isolamento dessa área, o isolamento dos produtos com uma bacia de contenção, qual que é a higiene e a limpeza dos tanques de dosagem das dosadoras, a própria segurança também é importante, né, no manuseio, principalmente do cloro gasoso, que precisa estar, né, numa condição diferenciada dos demais produtos, onde eu tenho uma área com circulação de ar, para que a gente não tenha intoxicação caso tenha algum tipo de vazamento de cloro, e também a segurança e o manuseio nos demais produtos de tratamento. Além disso, é importante se atentar, né, com a validade dos produtos químicos, se eles estão realmente de acordo para poder fazer o uso, e os critérios na definição da dosagem dos produtos químicos utilizados e os registros diários das dosagens, né, para que a gente não tenha aí desperdício de produto, dosando aí muitos produtos para dentro da estação onde talvez não seja necessário. Então, é importante ter esses critérios de dosagem bem definidos. E, por fim, né, no laboratório, também é um aspecto, né, um local onde a gente precisa observar na fiscalização direta diversas questões, como, por exemplo, a verificação do controle residual do cloro, né? Então, se isso é mantido ao longo da rede de distribuição, para a gente conseguir garantir essa desinfecção da água ao longo do sistema. Observar as infraestruturas e os equipamentos de medição para acompanhamento das fases de tratamento, se o operador realiza análises diárias, né, de amostras de água para o controle dos parâmetros como cloro, cloro residual, pH, cor, turbidez, ferro, enfim, né, se atende realmente à frequência e todos os critérios da portaria de potabilidade do plano de amostragem, e também verificar as condições de organização e limpeza sempre, né, assim como dos aspectos de armazenamento dos reagentes, das vidrarias e tudo mais. Então, eu vou encerrar. Desculpa, não vou encerrar agora. A gente ainda tem mais um slide sobre a qualidade da água produzida, também, que são aspectos que precisam ser observados na fiscalização direta. E aí a gente tem, né, como objetivo da qualidade da água avaliar esse produto que é fornecido pelo prestador e consumido pela população ao longo do tempo, avaliar a eficiência do tratamento da água empregado e orientar o prestador para a tomada de providências devido a possíveis ocorrências de não conformidade, se necessário, e também propor medidas de prevenção, né? Como no caso da análise da proteção dos mananciais, ou então propor melhorias no tratamento. Então, é importante que a gente faça a coleta de amostras tanto na água bruta quanto na saída da estação. Na água bruta, no caso, a gente vai fazer a análise laboratorial dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos para caracterizar o manancial de captação e verificar potenciais riscos dessa água para a saúde humana e também propor a necessidade de correções no tratamento. E como referência, a gente vai usar as resoluções do CONAMA 357 e 396, que dispõem sobre os padrões de qualidade da água, tanto superficial quanto subterrânea. E já na saída da estação, também é importante a gente atender, né, verificar o atendimento dos padrões de potabilidade e a eficiência do tratamento, com a análise físico-química e microbiológica da água de saída da estação, tendo como referência a portaria de potabilidade do Ministério da Saúde ou alguma portaria, né, mais restritiva aí do seu estado ou do seu município. E aí a gente vai encerrar por aqui essa aula de hoje, que vai ser a parte 1, então, da fiscalização direta, e na sequência a gente vai continuar aí com a distribuição de água tratada. Muito obrigada e até a próxima aula.